Olá galera, seja muito bem-vindo, meu nome é Dene Camargo e a gente está começando mais um episódio do New Podcast. O convidado de hoje, ele é criador do método Triplo X e ele vai me corrigir se eu estiver errado. O nome dele é Teacher Everton. Vamos lá, Dani, obrigado pelo convite aí, primeiramente, tá? Isso. E essa é uma confusão clássica aí da galera, é teacher, né? Teacher, Pô, é um prazer, Everton, ter você aqui hoje. E eu queria que você falasse um pouco quem é o Everton, como que ele entrou nesse mundo aí da língua aí inglesa, né? Beleza. Do inglês aí. Fala um pouco da sua história. Legal, beleza. Vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dani, novamente, obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e né, essa visão que eu tenho a respeito do inglês, né, é algo novo aí que está vindo no mercado, e quando eu falo novo, é literalmente novo, porque eu fui ao contrário do que normalmente tem sido colocado como ensino de inglês nos últimos 30 anos, né? Então, depois a gente vai comentar sobre isso, o quanto isso não funcionou dentro da nossa sociedade a respeito do ensino do inglês e tudo mais, né? E, bom, mas quando eu comecei a respeito do inglês, foram lá quando tinha 14, 15 anos. Sim. Minha mãe me levou para fazer inglês nessas escolas de inglês mesmo, normal aí, né? De 7 anos Sim. né, de treino e tudo mais e tal, de estudo e tá. E eu fiz, né? Comecei inglês nisso aí. Já tinha feito uns 3 anos e pouco de inglês. Eu sempre gostei do inglês, então isso influencia de fato na hora de você querer ou não alguma coisa, né? Então, porque depois a gente vai falar sobre comportamento humano e por aí vai, né? Quando você gosta de alguma coisa, é mais tranquilo para você fazer, mas infelizmente a gente não pode fazer só o que a gente gosta, né? Sim, Tem que fazer é o que precisa, né? E então, para mim, como adolescente, né, meus pais pagavam, eu ia lá sábado de manhã, tinha as aulas e tudo mais. Aí quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos isso, aí eu comecei a trabalhar com exportação para os Estados Unidos e Canadá. Então eu trabalhei numa multinacional, exportação, acabei a faculdade e comecei a dar aulas, né? Então eu trabalhava em exportação com inglês durante o dia, Estados Unidos e Canadá, e à noite eu passei a dar aulas em escolas de rede, né? E eu fiquei 3 anos em escola dando aula e trabalhando também na exportação, então o meu inglês ele deu uma decolada boa nessa fase, né? Então, assim, o fato de eu trabalhar com isso, dar aulas, então era inglês praticamente o dia inteiro, né? Depois de um certo tempo, eu comecei com aulas particulares e venho com aulas particulares aí nos últimos, no mínimo, 10, 11, 12 anos aí, mais ou menos, né? Então, é uma história longa já, uma história que não começou ontem, é uma história que já sofreu vários altos e baixos, né? Hoje eu tenho a minha metodologia porque eu senti essa necessidade de ter algo que batia mais com o que eu imaginava que deveria ser feito em inglês, né? E muito insatisfeito com os resultados que eu já tinha visto dos outros métodos, né? Então, quando eu comecei a reparar, nossa, olha, esse jeito aqui é um jeito novo, esse jeito é um jeito novo e tal, e as pessoas vêm mudando isso desde nos últimos 5 anos, vamos falar aí, nos últimos 10 anos a galera começou a trazer novas metodologias, mas há 30 anos atrás eram poucas que ficaram por muito tempo no mercado. Hoje elas ainda vendem, e eu não sei como, mas ainda vendem. Ainda são todas que você imagina que são as maiores do Brasil, essas que estão aí há 30 anos, tá? Certo. Mas já existe uma galera trazendo uma nova abordagem, um novo jeito de ensinar, e, né, acelerando o processo e tudo mais. Então, a minha história com o inglês ela já é longa e sempre uma história de que, poxa, como que eu posso ajudar mais o meu aluno, como que eu posso ajudar mais as pessoas que confiam em mim, né, para ter as aulas, né? E, bom, isso seria a minha história, digamos, numa jornada aí do inglês, mas eu invisto eu tenho pós em metodologias da língua inglesa, então eu criei uma metodologia baseada na minha pós, né? Hoje eu sou coaching, então eu trabalho com coaching dentro do inglês, então técnicas de comportamento humano, porque foi onde eu percebi que é onde a maioria das pessoas tinha problema no fato, era, às vezes não só do inglês, mas
continuar o inglês, né? A gente vai falar O tempo, muito sobre né? isso. Que as escolas davam, né? Tudo isso. Então, o comportamento humano, ele está completamente ligado a esse tipo de situação, né? Então, eu tenho o coaching, estou fazendo pós em psicologia do ensino. Sou formado em administração, tenho Business English pela Ohio University. Eu fiquei lá nos Estados Unidos estudando e tal, né? Então, é uma carga grande aí de insumos para que eu possa falar o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Não, legal. E sabe que uma coisa que me chamou muita atenção no seu método? Porque, assim, alguns anos atrás, eu não lembro quando, eu já procurei algumas escolas de inglês. Sim. E aí eu chegava lá nas escolas, fazia uma pergunta, falava assim, eu quero um curso de inglês e como que é o processo, né? E eles falavam assim, você vai começar a fazer isso, aquilo. Só que eu falava, a minha pergunta mesmo que eu queria saber a resposta era o quê? Quanto tempo que eu vou levar para saber inglês? E eles falavam para mim, você vai começar de 2 a 4 anos, tinha uns que falavam 6. Sim. Né? E eu conheci pessoas, inclusive, que fez inglês mais de 6 anos e não tinha um inglês assim tão bom, sabe? Então, eu acho assim que o método que você criou é um método que acho que as pessoas mais buscam, assim, né? De ter um inglês mais rápido, né? De ter aquela fluência, né? Não sei se você chega na fluência. Então, assim, foi uma necessidade que você viu nas pessoas quando você criou esse método? Bom, eu faço muito esporte, né? Certo. Então, eu sou um esportista amador e eu gosto muito de esporte. E eu acabei reparando que o inglês, Denner, ele está muito mais para esporte. Hoje, se a gente fosse colocar em matérias de escola, né? O inglês ele está muito mais para educação física do que para matemática. Certo. Entendeu? E adianta você ter aula de educação física e só ficar estudando livros sobre vôlei? Não. Você tem que jogar vôlei. Prática, né? Na prática. Na prática, então, sim. assim, né? Então, o pessoal fica puto, né? Quando tem que ficar vendo... não, eu também não sou bom nisso, não. É na prática. Tem que ficar vendo a teoria do vôlei, era a pior aula possível, nossa. né? Então, assim, via uma aula e depois praticava, ou praticava e depois via aula, né? E o inglês teria que ser isso. E ele não foi. Infelizmente, deram um manual do inglês. Eu sempre digo assim, imagina uma esteira. Você compra uma esteira, né? E a esteira vem numa caixa, ela vem lá com o manual, né? E você monta a esteira e depois você entra numa cadeira e lê o manual da esteira. É isso que tu faz? É isso? Sim. Tu lê o manual da esteira? Não. Então daí já teria... Não, aí meu exemplo já ia pra fita, né? Sempre tipo, vou ver como que vai montar, às vezes se não tiver alguma coisa assim, mas é isso. Mas dá uma olhada no manual, né? E outras vezes chama um técnico pra montar. Né? Ninguém fica estudando o manual da esteira. Sim. Entendeu? É apesar que aí tu vai lá e compra. Na primeira semana tu usa, depois tu não usa mais. Então, assim, dá pra gente comparar bastante com essa parte da esteira, né? O inglês em si, né? Porque quando você compra uma esteira, a tua intenção é o quê? É emagrecer, né? Caminhar, fazer exercício e tudo mais. Ótimo, né? Então, na verdade, muito legal. Dá pra gente puxar uma linha de raciocínio bem, bem interessante nisso aqui. O que aconteceu com o ensino de inglês durante muito tempo no Brasil? Ele estava voltado para o manual da esteira e não para a esteira. Entendeu? Ele estava voltado para ensinar como que a esteira funciona ao invés de botar as pessoas para caminhar na esteira. Sim. Entendeu? Então, o que acontecia você lia o manual durante 7 dias e depois andava 3 minutos na esteira. Entendeu? Então, você estudava inglês e depois falava muito pouco. Sim. Entendeu? Isso foi durante muitos anos, ainda está sendo. Mas hoje já tem novas abordagens, principalmente a minha. Então, assim, o que eu percebi? Isso, você nunca vai emagrecer, você nunca vai melhorar a tua saúde lendo o manual da esteira. Não vai. Sim. Tá entendendo? Não, você tem que andar na esteira. Se você não andar na esteira, você não vai ter os resultados que você comprou a esteira. Né? Então, o inglês, ele está muito relacionado a isso. Muito relacionado a... Se você não subir na esteira e fazer o que tem que fazer até suar, tu não vai ter os resultados que você gostaria de ter pelo fato de ter comprado a esteira. Né? Agora, se quando você comprou a esteira, você foi instruído a ler o manual, você vai acreditar que, lendo o manual, você vai perder peso. Sim. E foi isso que aconteceu no Brasil, no ensino do inglês. Eles iam para uma academia, né? E quando chegavam lá, os professores e a academia induziam a pessoa a ler o manual da esteira.
ao invés de andar na esteira. Sim. E o que acontece numa academia não é isso. Você vai lá, nem tem os manuais disponíveis, você anda na esteira. Tem um professor que diz, não, vem aqui faz meia hora, entendeu? E tu não sabe que motor que tem na esteira, tu só aperta começar e a velocidade e anda. É isso, entendeu? Quando eu percebi que as pessoas estavam voltadas para o manual da esteira, eu falei, cara, eu tenho que colocar as pessoas para andar na esteira, né? E eu pensei, tem que botar para andar. Como que eu falo? Então, eu tinha que fazer as pessoas falarem inglês, né? O máximo possível. Ou seja, andar na esteira o máximo possível. Elas podem se interessar pelo manual? Podem, entendeu? Mas é secundário. A tua atividade principal para você falar inglês é andar na esteira, é falar inglês. Sim. Tá, mas como que eu falo inglês se eu não sei falar inglês? Né? Muito bem. O que você tem que fazer? Como você anda numa esteira, se você nunca andou na esteira, bota uma velocidade mais baixa e vai andando, ok? No inglês, o que você faz? Você precisa de uma ajuda, entendeu? Você precisa de um auxílio no começo para conseguir falar inglês, certo? Porque você precisa começar a treinar o seu ouvido e a sua fala. Né? Eu sempre digo que o inglês a gente começa daqui, do ouvido, para cá, para a boca. Então, é sempre do ouvido para a boca, ok? A estrutura de construção de sons do inglês é diferente do português. Então, é sempre ouvir primeiro e depois falar. Como que a pessoa faz isso? Aí eu fui pensando, né? Como que eu posso fazer a pessoa falar mais se ela não fala? Até que eu percebi, a gente estava conversando antes do podcast a respeito de música, né? Sim. A respeito de, você conseguir se interpretar e tal. E eu comecei a observar o que eu fiz no começo. Como que eu treinava? Eu treinei muito com música. Na verdade, quando eu entrei no inglês, eu já gostava muito de Linkin Park. E eu cantava muito, né? Conheço. Então. Aí eu cantava muitas músicas e tal. Então eu ouvia muito e cantava muitas músicas, né? E aí eu gostava de pegar trechos no YouTube de My Wife and Kids, eu apatrulhei as crianças. Sim. E eu ouvia tanto aquilo lá que eu decorava as falas de certo personagem, do Michael Kyle, que é o pai, né? O pai. Toda vez que ele falava, eu falava com ele, entendeu? E eu ia praticando assim. E eu vou revelar uma coisa agora aqui que não é muito, digamos assim, ideal para os meus alunos, né? Mas eu ganhei 3 vezes como melhor aluno do ano, assim, do semestre, lá quando eu fazia inglês, né? Sem fazer o homework, sem fazer os deveres. Caramba. Não fazia nada. Eu ficava fazendo o que eu acabei de dizer aqui. Aí eu chegava na aula e tinha mais resultado que os caras que ficavam preenchendo o livrinho. Sim. Entendeu? Eu saí do manual e fui pra esteira sem saber. Era só... Eu fiz o que eu achava que tinha que fazer porque eu gostava daquilo, entendeu? Então não tinha realmente uma pretensão didática para mim, para melhorar. Não, eu fazia. E aí quando eu vi... E aí essa tá a merda de você se colocar se comparar com pessoas que, infelizmente, não têm o mesmo resultado que você. Quando eu chegava na aula e eu falava mais que os outros, eu falava, não vou fazer deveres, entendeu? Porque tô sabendo mais que eles e nem tô fazendo, né? Então, era muito engraçado que eles não tinha como negar que eu falava mais que os outros. E eu não fazia deveres. Então, eles meio que inventavam uma nota lá pro homework lá e acabavam me dando o prêmio, né? Mas a ideia era o quê? No final... Quando eu parei para pensar a respeito disso, eu falei, cara, olha só, eu fazia o exercício, eu falava inglês, enquanto eles ficavam preenchendo o manual, entendeu? Certo. Não é que eles estão errados, não, eles faziam o que era dito que era feito, entendeu? Então, na minha condição, acabou que a minha revolta, entendeu? Com aquilo e o fato de não gostar de fazer aquele tipo de exercício fez com que eu encontrasse outra maneira que acabou dando certo. Sim. Né? Ah, foi sorte? Não sei. E discute com o destino, entendeu? Mas quando eu percebi isso, eu falei, pô, então como que eu consigo fazer isso? Daí eu tentei com música, tentei com vídeo com os meus alunos, até que eu descobri textos, entendeu? Até que eu descobri textos. Uma revista chamada Speak Up, já ela nem lançada mais, infelizmente, ela vinha com áudio e texto. Aí eu comecei a dar aula só com revista antiga, cara. Elas nem eram lançadas mais, eu comprava no sebo, entendeu? Eu tenho um monte lá em casa. E eu comprei todas que eu podia. E eu dava uma revista pro meu aluno. Começa nesse texto, depois vamos para esse texto, depois vamos para esse texto. Era isso, esse é o meu material didático. Eu não tinha um livro da Macmillan, Oxford, essas porra. No começo eu tinha, depois eu larguei tudo.
E é até legal você falar sobre isso, porque me deu alguns gatilhos, assim, da minha adolescência, né? Quando eu comecei com o inglês. Tinha um site que tem até hoje, que é o Vagalume, de música. Lógico. E aí a gente colocava a nossa música favorita lá, e aí tinha o texto em inglês e tinha do lado a tradução. E aí ele colocava ali o texto. E aí eu ficava ouvindo ali, aí tava ali a primeira frase, e aí eu via, é isso. Isso, aquilo. Só que eu não tava, tipo... eu só queria entender aquela música, mas não era... Eu não tava querendo aprender, mas... Né? Tava aprendendo ali, sabe? E aquilo foi me dando um ensinamento, até mesmo quando eu tava no ensino médio, a gente tava tendo aula de inglês. Nem sei se tá tendo, se eles não estão dando aula de inglês hoje, tá tendo, né? E eu vi que tinha uma professora minha que ela dava no ensino dela, ela dava bombom, premiava bombom, né, pra quem se dava melhor na sala. E aí era uma aula, assim, que todo mundo gostava. Mesmo que a gente aprendia sempre verbo to be, né? Nem sei se foi certo. Então vocês gostavam do bombom, então. Você não era só verbo to be, verbo to be, verbo to be. E eu falei assim, caramba, até hoje eu não sei o que é verbo to be. Então. Mas é uma coisa, assim, que era legal a aula dela, sabe? Mesmo que ela tinha ali só um tipo de conteúdo ali para poder explicar para os alunos, ela tentou adaptar ali algo que as pessoas pudessem se interessar pela aula dela, né? Então, eu acho que quem é professor, né, tem que ter essa análise, né, para poder identificar a necessidade e trazer sempre ali algo que possa agregar, né? Essa utilização dos textos foi quando eu percebi, né, que dá para a pessoa falar inglês sem ela saber falar inglês. Por quê? Quando você está lendo um texto em voz alta, em inglês, né? Certo. Você tá ou não falando inglês? Tá. Tá. Com ajuda. Sim. Tá entendendo? Eu sempre digo que é como se fosse andar de bicicleta com rodinhas. Entendeu? Quando você está ajudando uma criança a andar de bike com rodinha, a rodinha tá ali. Pra quê? Pra segurar ela na hora que ela cai. Entendeu? Ela tá andando de bicicleta, sim ou não? Sim. Sim, mas com rodinha. Entendeu? Quando você lê um texto em voz alta em inglês, depois de você ouvir muito ele, você está falando inglês, entendeu? Então, você vai... Aí vem outras questões, né? Em cima da metodologia que eu criei. Vem a questão de você ter consciência que você vai ter que repetir isso muitas vezes para que você consiga, de fato, ter tipo, um resultado e tal, né? Então, a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho depois. Mas quando você entende que você treina inglês, lendo um texto em voz alta, você está falando, até que o momento que você domina aquilo e consegue tirar as rodinhas, ou seja... Por exemplo, vamos pegar um texto aqui sobre São Paulo, né? Então, a história de São Paulo, sei lá, 500 palavras falando sobre São Paulo em inglês. Você treina aquilo, entendeu? E depois você apresenta aquilo. E por incrível que pareça, você vai pegar um texto em inglês, você vai treinar em inglês quantas vezes for necessário, até que você apresentar. Quando você apresentar, você usa as palavras que você aprendeu nesse texto para se comunicar em inglês. Sim. Entendeu? Eu vou lembrar de todas as palavras, seria o ideal, mas você não lembra de todas as palavras. Só que imagina você fazendo... né, 10 textos assim, né, ou tantas vezes até que você lembre do máximo de palavras possível. Então, meu primeiro texto dentro do meu curso é um texto de aeroporto, por exemplo, entendeu? São 300 palavras. Caramba. Né? É um texto tranquilo, um texto tranquilo de 300 palavras sobre aeroporto. Cara, se você não sabe nada de inglês, depois do texto 1 do meu curso, você pode viajar em qualquer aeroporto do mundo, só com aquelas palavras que tem lá. Por quê? Porque é específico. Então, você treina essa especificidade e faz o quê? Aplica ela na prática porque você treinou específico. Entendeu? Certo. Sim. E aí, depois vai ter um texto do quê? Da casa. Aí você treina as coisas que tem na casa. Entendeu? Dentro de um texto. Depois você aplica a casa, daí você já junta com o vocabulário que você tinha antes. Depois tem o quê? Do trabalho. E depois tem o quê? Do mercado. Depois tem o quê? Da escola. Né? Entendeu? Então, os meus 5 primeiros textos, eles são voltados a essas 5 macro situações que nós temos no nosso dia, que vão ter em média de 300 palavras, 5 vezes 3, 15, 1.500 palavras. Eu não vou decorar tudo, Everton. Não, mas se você decorar 700 palavras, 600, 500, em 5 textos você está falando inglês. O básico do básico. Tá entendendo? Ou seja, é voltado a treino. Entendeu? É voltado a treino. Então, você treina específico e usa aquilo específico. Então, quando eu reparei que é isso que funciona, eu comecei a aplicar muito com os meus alunos, né? E funcionou mesmo, né? Você falou a respeito dos professores fazerem algo diferente e tal, né? Cara, eu tenho uma visão... eu dou aula para adultos, tá? Então, o meu método ele é para 18+, né? Por quê, Everton? Porque
A minha maior, hoje, a minha maior visão a respeito do que um adulto tem que querer, sabe? Não é bombom. Tá entendendo? Tipo assim, isso funciona com adolescente? Sim. Tá? E funciona com quem não tem meta na vida. Uma das coisas que eu crio para os meus alunos é ter uma visão de futuro muito bem clara para que eles desejem aquilo e façam o que tem que fazer, guiados por uma meta. Entendeu? A gente estava falando sobre isso, eu e uma aluna hoje de manhã, essa que eu provavelmente vou encontrar aqui depois do podcast. Então, assim, se você hoje vive numa situação onde o inglês não é necessário na tua vida e você não tem ambição e não tem meta bem definida, você não vai terminar o curso de inglês. Sim. Não vai. Por quê? Porque não é uma necessidade básica. Porque não é uma necessidade inerente sua. É só uma coisa que você sabe que é importante, mas que se você ficar sem, você não morre. Então, essa é uma das maiores razões das pessoas não falarem inglês. Porque se elas pararem de fazer, sabe o que vai acontecer na vida delas quando elas pararem de fazer? Não. Nada. Não muda nada. Sim. E não mudando nada, ela não sente necessidade de fazer. Entendeu? Então, nós temos que criar o quê? Uma motivação interna, forte, relevante, para que ela, quando ela falar assim, não, eu não posso parar porque senão eu não atinjo isso. Sim. Só que as pessoas normais, elas não são treinadas para ser guiadas por metas. Elas são treinadas para serem apenas resolver os problemas imediatos para fazer com que você tenha resultado naquilo, naquele momento. Entendeu? Sim. Por isso que você vai trabalhar todo dia. Por quê? Porque se você não trabalhar, você não come. Isso está completamente... Aí o que acontece? Você acorda de madrugada, você vai trabalhar na chuva, no sol, tanto faz. Por quê? Você sabe que se você não trabalhar, você não paga suas contas e não paga tua comida. Tá entendendo? Entendi. Olha a diferença. Agora, não vou fazer inglês. O que vai fazer? Talvez eu não ganhe mais. Então, dentro de uma pirâmide de importância, o inglês não é importante. Né? Olha que loucura. Estou falando agora aqui sobre... Eu vendo inglês, eu sou professor de inglês e estou dizendo que inglês não é importante para você viver. Agora, a partir do momento que você entende que isso pode proporcionar algo muito melhor para você, e você começa a colocar isso como meta de verdade, e outra, por isso que eu digo que a pessoa que faz inglês com o meu curso, ela não muda o inglês. Ela muda a vida dela. A pessoa que começou a fazer inglês comigo, começa uma pessoa, o Denner que vai começar a fazer inglês comigo, não vai ser o Denner que vai falar inglês, vai ser outro. Entendeu? Então eu vou trazer você numa evolução como pessoa, dentro de várias áreas, e o inglês vai ser uma delas. Entendeu? Sim. Que aí ele dá uma motivação ali, né? Pra você chegar e atingir ali o que você quer. E esse seu método, você trabalha com gramática? Cara, tem que ter gramática, né? Tipo assim, por exemplo, vamos continuar na questão da corrida, né? Então, por exemplo, beleza. Eu já corria. Eu comecei a correr na esteira e tal, corri na rua, fiz 5 km, fiz 10 km sozinho, tranquilo. Aí, eu percebi que, sei lá, tava dando meu joelho, entendeu? Aí eu fui lá, peguei um professor para ele me dar aulas de corrida, entendeu? Cara, foi muito engraçado, porque eu descobri que eu não sei correr, entendeu? Sim. Aí ele falou, você tá tudo torto. Eu falei, não, mas, pô... mas eu já faço 10 km. Ele falou, lógico que faz. Tu vai fazer uma maratona desse jeito aí. Agora, é do jeito certo? Não, entendeu? Sim. O que quis dizer com isso? Você precisa de um mentor que entende da parte técnica, entendeu? Para quê? Para que tua corrida seja melhor. Para que serve a gramática? A gramática serve para que o teu inglês seja melhor. Mas não para que você melhore algo que você não tem. Então, começar com gramática não faz sentido algum. E a maioria das escolas começa com gramática, né? Sim. Por quê? Né? É fácil de entender isso. Por quê? Porque elas comparam inglês com matemática e não inglês com educação física. Entendi. Tá entendendo? Agora faz sentido. Sim. Porque elas botam inglês como uma matéria igual a matemática. E para você estudar matemática, você tem que ter um caderno, uma caneta e ficar preenchendo, fazendo contas. Só que fazer conta em matemática é a prática da matemática. Entendeu? É a prática da matemática. A prática do inglês não é preencher caderno, não é preencher livro, não é preencher lacunazinha com his, her, she, he. Não. Isso é, muito depois. Muito depois. Entendeu? Joga futebol? Jogo. Não, jogo, mas já faz 6 anos que eu não jogo. Faz tempão, tá. Tu tem algum esporte agora que tu faz? Não. Não faz nenhum, tem que fazer esporte. Nenhum. Eu tava falando pra Cris, a Cris, ela me motiva a fazer esporte. Eu falei, eu tô muito sedentário, só trabalhando sentado, tem que fazer algum esporte. Cris, tu faz algum esporte?
Corre? Top. Mas eu tô começando a andar de bicicleta agora. Uhum. Já arrumei a bicicleta, já andei um dia já. Olha aí, ó. Ó, evolução. Melhor que nenhum. Melhor, não, e eu andei bastante, umas 2 horas. Olha. Então, quando eu falei da corrida, que já entendeu o que eu falei. Né? Tipo assim, Sim. pode sair correndo agora aqui. Só que, né, o que nós temos que entender a respeito disso? Antes de você buscar um coach ou buscar um treinador para tua corrida, começa a correr. Entendeu? Porque não é o coach, não é a motivação que vai fazer você ser um esportista ou um amador no esporte. É a tua vontade. É você levantar do sofá, botar um tênis e sair e correr. Sim. Só que aí o que acontece? Não, eu só vou caso tenha, né, um coach que corre comigo, daí eu tenho que comprar um relógio da Garmin que tem que marcar o meu pace. Entendeu? Então, é tudo criado um monte de empecilhos ridículos que fazem você não fazer o que você tem que fazer. Gente, correr é levantar, botar um shorts ou uma calça confortável, um tênis e ir. Só abre a porta, abre o portão e vai. Vou correr. Não, mas meu Deus, a galera é muito perfeccionista. E outra, é perfeccionista porque convém ser. Entendeu? Quanto mais perfeccionista, o que acontece, a pessoa mais ela se acaba... ela dá desculpa pra ela mesma, né? Então, assim, ela se sabota, né? Empecilhos, né? Que aí, vamos lá, você vai correr, vai acordar no dia, eu falo, eu vou correr. Aí eu acordo, eu vou falar por mim mesmo agora. Aí eu falo, hoje eu vou correr. Aí eu acordo, nossa, mas tá muito sol. Beleza. Aí quando eu vou correr no outro dia... Chuva. Nossa, tá chuva. Entendeu? Então, sabe, nada tá bom, meu. Aí eu falo, não, então acho que eu não vou correr mais na parte da manhã, não. Vou correr à noite. Aí chegou a noite, nossa, tô cansado. Vou deixar pra amanhã cedo. Cara, é isso, velho. Entendeu? É, porque eu tinha visto um lugar aí, você que trabalha com essa questão, assim, de mentalidade também, você vai me entender. Fala muito sobre... A nossa mente, ela sempre busca, né, um conforto, né? Então, se a gente não trabalhar aquilo e desenvolver aquilo, a gente sempre vai ficar assim. Eu ia entrar nesse assunto, depois vai dar para entrar agora. A corrida, né? Você sair correr é a mesma coisa que você começar a fazer inglês do jeito que tem que ser feito. Entendeu? É você pegar e começar a falar. Falar errado. Mesmas desculpas, entendeu? Mesma coisa. Não, cara, fala. Por isso, aí... quando eu percebi... Né, que era assim, é assim que aprende inglês, tá, gente? É assim, lendo, falando e tudo mais. É assim. Tem outro jeito? Tem, mas esse é o que funciona. É você sair, entrar na esteira e andar na esteira, correr na rua. É isso que tem que ser feito. Falar inglês, o máximo que você tem que falar pra você falar inglês. É isso. Top. Essa foi a primeira coisa que eu percebi quando desenvolvi minha metodologia. A segunda coisa foi como que eu faço as pessoas fazer isso. Porque essa é a questão. A gente sabe que correr faz bem. Sim. Como que eu faço as pessoas sair para correr? Entendeu? Essa foi a minha pergunta. Entendeu? Beleza. Aí eu comecei a buscar comportamento humano. Entendeu? E foi tudo que a gente descobriu. E o que eu falei do inglês não ser importante foi uma das coisas que mais pegou para mim. Porque daí o que eu tenho que lutar? Eu tenho que lutar contra várias outras questões mais basais para que essa pessoa entenda que o inglês por si só faz bem, só que ele está em outro quadrante de importância, não de sobrevivência, mas num quadrante de evolução. E o quadrante de evolução é um quadrante que nós podemos postergar ele o máximo possível, porque ele não muda a tua condição atual, ele muda a tua condição futura. E mudar a condição futura não é tão atraente para as pessoas. Por isso que elas não guardam dinheiro, por isso que elas não fazem dieta direito, por isso que elas não fazem inglês, por isso que elas não investem nelas mesmas. Tá entendendo? Então, por quê? Porque a condição futura, ela tem que... a relevância dela pro teu cérebro hoje, para ele sobreviver, é muito baixa. É muito baixa. Então, como que a gente muda isso, né? Vamos entender um pouco. Tem um cara chamado Abraham Maslow. Não sei se já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Não. A pirâmide de Maslow foi um psicólogo e ele criou uma pirâmide de necessidades básicas da pessoa. Entendeu? São 5 camadas, né? Então temos camadas fisiológicas, camada de segurança, camada social, camada de estima e camada de autorrealização. Cada uma dessas, né, ela fica cada vez mais para cima. Quanto mais para baixo, mais voltado à sobrevivência você está. Entendeu? Sim. Então a fisiológica é o quê? A gente tem que tomar água, tem que comer,
Tem que ir no banheiro, né? Tem que transar, tem que fazer as coisas que o teu corpo precisa para funcionar e tu não morrer aqui, tá? Segunda camada, segurança. Você tem que ter uma casa, você tem que ter uma comunidade que te protege, você tem que, entendeu? Ter essa questão de segurança, você tem que se sentir seguro. 90% das pessoas vivem para satisfazer essas duas camadas. Tá entendendo? Entendi. Aí algumas vão para social, que é o quê? O que você faz no teu, né, no teu dia, teu trabalho e por aí vai, né? Então elas vêm para cá. Só que elas trabalham no social para satisfazer essa baixa. E aí que vem o problema, cara. Aí que vem o problema. O nosso cérebro, hoje, ele tem uma condição de evolução, né? Apesar de ter 70 mil anos como Homo sapiens, a gente vive numa condição de evolução onde que apenas, vou chutando alto, 200 anos, nós temos as condições basais, básicas, resolvidas quase que automaticamente. Entendeu? Sim. Ontem eu estava reparando, tinha um morador de rua, e eu estava almoçando no restaurante, ele ficou esperando ali na porta, e, sei lá, deu 5, 10 minutos, ele saiu com a marmitinha dele. Alguém pagou a marmita para ele. Tá vendo? Tipo, ele não tem dinheiro, ele não tem casa. Não. Mas só o fato dele estar ali, ele conseguiu comida. Ou seja, cara, quando na história da humanidade as pessoas conseguiram comida tão fácil assim? Nunca foi. Sim. Nunca foi. Já assistiu aquele Largados e Pelados alguma vez? Já. Isso. Já. Aquilo era o que nós vivemos durante 70 mil anos, gente. Entendeu? Tipo, o cara tenta caçar e não pega nada. Sabe? E em 21 dias ele tá definhando e morre. E aí já começa a afetar o psicológico dele, muita Tudo. coisa, né? Sim. Então, assim, isso é o ser humano em 99,9% da história. Então, a gente tá o tempo todo buscando só essas condições básicas. E o nosso cérebro tá especialista em fazer a gente sobreviver e não evoluir. Entendeu? Sim. Então ele está muito mais voltado para essas coisas básicas do que para coisas mais de prospecção de futuro e tudo mais. Por isso que é difícil a gente colocar importância em coisas do futuro. Porque na boa, velho, ninguém paga a conta com o dinheiro que você provavelmente vai ganhar quando você falar inglês. Você paga a conta com o dinheiro que você ganha hoje. Sim. E quando você tem que botar isso numa balança, você vai botar o dinheiro que você ganha hoje e não o dinheiro que você vai ganhar no futuro. Então, automaticamente, você sabota o teu futuro. Só que é aí que está a contradição da situação, entendeu? Isso não é desculpa, gente. Isso é nosso processo de evolução, né? Muito bem. Então, você fica se concentrando em fazer só o básico. Quando o teu cérebro repara que o teu básico está suprido, ele descansa. Entendeu? E imagina uma sociedade onde um cara espera 5 minutos para conseguir comida, né, de graça. Qual é a pressão que esse cara tem para evoluir, velho? É zero. Tá entendendo? Sim. Quando você olha aqui, quem está assistindo esse podcast provavelmente tem um celular ou um computador e internet. Meu irmão, reis, durante milhares de anos, não tinha banheiro. Não tinha um banheiro, não tinha água tratada. Rei, entendeu? Faraó, velho, no Egito, que era Deus na terra, não tinha isso. E hoje você tá aí, provavelmente sentado com a perna cruzada assim, assistindo podcast. Num celular, aqui ó, com a internet 4G ou Wi-Fi. Isso não faz sentido numa condição humana. A gente entende racionalmente, mas todo o nosso subconsciente não entende isso ainda. E aí você se sabota. Por quê? Porque você olha para toda a tua condição básica e diz assim, tá tudo bom. Aí você procrastina. Aí você deixa o inglês pro lado. Aí você deixa o quê? Por quê? Se você não precisa correr para matar um animal ou colher fruta, você descansa. Por isso que as pessoas estão no sofá, jogadas no sofá o tempo todo. Porque quando ela olha, tem comida ali. Tem um salgadinho, tem a bolacha, tem a comida, a mãe tá fazendo comida, não sei o quê. Qual que é o esforço que ele precisa fazer? É zero. Tá entendendo? É tudo iFood. Então, assim, tá tudo tão fácil de suprir isso aqui, só que aí que vem a situação. Tá fácil de suprir? Tá. Só que o nosso cérebro não evolui assim. Então, ele ainda tá buscando o quê? Suprir aquilo, só que tá suprido.
Aí você fica pensando, pô, eu tenho que fazer alguma coisa a partir de agora na minha vida, eu tenho que evoluir, certo? Sim. Muito bem. Só que aí tem essa contradição, por quê? Porque você diz conscientemente, eu preciso evoluir. Só que, Dani, a gente vive mais consciente ou inconsciente? Mais inconsciente, né? 80% do teu dia é inconsciente. Sim. O que é o inconsciente? É só você repetindo o padrão. Por quê? Porque Sim. teu cérebro está programado para que você sobreviva e não evolua. Sim. E sobrevivência é você gastar o menos possível de energia. Sim. Tá entendendo? Uhum. Quando você utiliza mais energia, o teu cérebro diz, pra quê, velho? Olha lá, tem comida, tem casa, tem banheiro, tem água, tem tudo, tá aqui. Entendeu? Tem pornografia, se quiser bater uma, entendeu? Tu não precisa nem... Mas tem Tinder, tá ligado? Sim. Tu não precisa nem mais sair pra conhecer alguém. Então Não, e isso que você tá falando, só te interrompendo rapidinho, Uhum. porque me vem muito assim, até mesmo no meu dia a dia, aí você já pode até continuar. Eu tenho o meu escritório e tenho a minha casa. Sim. E a minha casa tem o meu computador e a minha mesa. Sim. E às vezes eu até falo pra Cris, eu falo assim, meu Deus, eu vou trabalhar hoje em casa. Porque em casa eu tô aqui, se eu me der uma dor nas costas, alguma coisa, eu tenho a minha cama do lado, né? Dor nas costas tem quantos anos? Não, 60? não, porque dá às vezes, né? A gente tá trabalhando ali, fala, não, vou dar uma deitada aqui. Do que eu pegar e andar 4 km, ou pegar um ônibus, ou um Uber e ir pro escritório, entendeu? Então, foi uma coisa que eu até tava falando pra Cris. Eu falei assim, não, a partir de agora eu vou todos os dias pro escritório, não vou mais trabalhar no meu quarto. Então, aí você pode até continuar, mas é uma coisa assim que a gente também tem que perceber. Tem que perceber. Essa zona de conforto. Por quê? Que eu tô com o escritório lá, tô pagando internet, tô com tudo lá bonitinho, eu quero ficar no meu quarto. Sim. Não faz sentido, sabe? E isso, eu acho que isso também entra até na questão, assim, da gente mudar os nossos hábitos, mas também atrair coisas, né? Eu no escritório, eu vou ter um tipo de postura totalmente diferente do meu quarto, Sim, né? com certeza. O foco que eu vou dar no escritório vai ser totalmente diferente do foco que eu vou dar no meu quarto. Sim. Porque eu tô lá no meu quarto, mesmo que eu tô lá trabalhando com a porta fechada, minha mãe às vezes bate e fala, Denner, vai almoçar? Denner, vai lá comprar uma mistura. Denner, vai fazer aquilo. Então, já tira ali eu do foco, né? Do que eu quero. Então, aí você pode até continuar aí, que você tava falando sobre isso. Isso é para ilustrar o porquê que as pessoas hoje não conseguem continuar em inglês, né? E por que eu percebi que mesmo depois criando uma metodologia que funciona, as pessoas não fazem. Porque hoje você tem que lutar contra um processo evolutivo que nunca tinha sido resolvido e agora foi. Sim. Entendeu? Então, assim, talvez as próximas gerações, um pouco mais à frente, tenha isso mudado. Entendeu? Ou não dá para saber o que vai ser no futuro. Mas a questão é, hoje a nossa geração ainda vive com esses padrões repetitivos pré-históricos. E quando você pensa no futuro, aí é que vem a diferença entre as pessoas que conseguem trazer a importância do futuro para o presente e as que não conseguem. Entendeu? Sim. Muito bem. Aí eu pensei, pô, beleza. Então como que eu consigo fazer as pessoas entenderem isso e depois começarem a ir atrás disso? Por quê? Porque as necessidades básicas estão supridas. Então, o que eu tenho que começar a trazer eles para essas camadas mais superiores da pirâmide de Maslow, né? Que vão ser aqui a estima e, por último, a realização pessoal. Que é onde que o inglês está, numa dessas duas. Tá entendendo? Como eu disse, hoje, se a pessoa não falar inglês, ela vive. Ela não morre. Ela não morre. E eu tenho que entender isso para conseguir entregar a melhor solução para o meu cliente, entendeu? Porque eu não vou brigar contra o preço da carne. Na verdade, eu brigo, só que não é... Sabe, eu não tenho argumento contra eu vou pagar o aluguel, eu vou pagar inglês. É impossível. Sim. Entendeu? E eu nem quero que isso aconteça, que o meu curso de inglês faça uma pessoa não pagar o aluguel, né? Não é isso. Eu quero fazer o quê? Que ela entenda que o meu curso pode ajudar ela a pagar o aluguel mais fácil. O meu curso pode fazer com que ela tenha um resultado na vida melhor do que ela está tendo hoje e num futuro não tão longe, próximo, ela consiga melhorar a condição total de vida dela. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, por isso que não é a respeito de inglês, é a respeito de vida. Entendeu? O meu curso é a respeito de vida. Porque a pessoa que começar o inglês hoje para a pessoa que vai terminar, não pode ser a mesma pessoa. Não pode.
Porque essa pessoa não fala inglês, essa pessoa não tem a condição psicológica e não tem a determinação e a disciplina que essa pessoa do futuro vai ter para falar. Tá entendendo? Então é tudo. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí fiz coaching, aí estou fazendo psicologia, sou analista comportamental e fui criando perfis de pessoas, né? Então, para a gente entender aonde cada um quer chegar. Mas basicamente, Denner, é o seguinte: é você conseguir entender que hoje você. Aí que vem a parte difícil. Hoje, o sobrevivência está tomando 90% do teu tempo. Entendeu? Tipo, trabalhar para pagar o aluguel, para comprar comida, para pagar a escola para os filhos, tudo mais. Coisas básicas, né? Ótimo. 90%. Isso é uma armadilha para ti. Por quê? Porque se você hoje, vamos falar, ganha 3 mil, você tem um carro e uma casa, né? Tá tudo pago. Beleza, vamos imaginar uma condição legal aí. Tudo pago, casa e carro, e ganha 3 mil e 3 mil, você paga todas as suas contas e sobra 0. Digamos assim, cara, isso é onde que eu vou falar, onde que, sei lá, 70% do Brasil está, mais ou menos, entendeu? Tô chutando bem alto, mas tá. Ganha, né, 3 mil renda familiar, paga, tem casa, carro, tal, top. O que acontece? Depois de um ano, hoje você paga todas as contas, compra tua comida e tudo mais. Depois de um ano, o teu 3 mil não é mais 3 mil, por causa da inflação. Sim. Já é 2.900 e alguma coisa. O teu carro já rodou um ano. Ele já não está nas mesmas condições também. Sim. A tua casa já pegou um ano de chuva e sol. Já depreciou. Um negócio chamado depreciação. Né? Deprecia. Você já não está igual você estava no passado. Se você está fazendo a mesma coisa, você já está abaixo esse ano. Se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, em 5 anos, se você não evoluiu, você regrediu. É impossível ficar parado. Eu estou igual no passado. Não tá. Você está 1 ano a mais de células mortas. Entendeu? Não tá. A pessoa que acha que está fazendo a mesma coisa já há vários anos, não está. Se ela não evoluiu, ela regrediu. Ela regrediu. Entendeu? Porque não tem como. A gravidade puxa tudo para baixo o tempo todo, cara. Sim, isso é verdade. O tempo todo. Né? Então, o que acontece? Você ficar nessa armadilha, e aí vem outra história dentro disso aqui. Você sabe aquela história do sapo? Essa é uma história meio bizarra, mas é para ilustrar, né? Aquela que você bota o sapo na panela com água e vai esquentando e ele acaba morrendo cozido porque ele não saiu da panela. Sabe essa? Não sei não. Tá, é assim, ó. Tem uma história antiga, né? Hoje em dia, provavelmente, não me cancelem, tá, gente? É uma história antiga aí, que é o seguinte. Você pega uma panela, bota o sapo e liga o fogo, né? E a água tá fria. Ela vai esquentando. Sim. Só que o sapo, ele não sai da panela. Porque a água vai esquentando e vai ficando cada vez mais confortável. A ideia é o quê? Vai esquentando, até que a água ferve e ele morre cozido. E ele não percebeu. Ele percebeu, mas começou a ficar mais gostosinho, mais de boa, entendeu? E ele não tomou uma atitude quando tinha que tomar. E aí ele acaba morrendo. O que eu quero dizer? Se hoje você deixar 1 ano passar, 2 anos passar, 3 anos passar, você é igual ao sapo. Daqui a pouco essa água ferve e você já era. Tá entendendo? E o que é água ferver, Everton? Você está numa empresa, 16 anos, trabalhando na empresa, top, tranquilo, tal. E vem uma pandemia. E você perde teu emprego. E você ganha 3 mil. E você ganha 3 mil por mês. E você tem 3 mil de conta. Todo mês pra pagar. Todo mês para pagar. E você perde o emprego. Tua água ferveu, meu amigo. Já era. Tá entendendo? Então, uma hora ou outra, o que você considera estável hoje, vai ferver tua água. Vai ferver. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 10 anos. Mas vai ferver. Então, eu trago essa consciência para os meus alunos para que eles comecem a se mexer hoje. Sim. Se eles perceberem que estão dentro de uma panela, eu não quero que nem dê tempo de acender o fogo. Eu quero que eles já pulem fora. Tá entendendo? Então, esse movimento tem que ser feito o quanto antes. Por quê? Porque aí você garante que você não fique preso numa armadilha. E como psicologicamente a gente faz isso? A gente faz trazendo
situações futuras que tenham relevância hoje. E como que funciona essa condição dentro de um coach, por exemplo? Vamos falar de filhos, né? Quando a gente diz assim, eu tenho um sonho de falar inglês, né? Porque qual é o sonho que você tem para falar inglês, Daniel? O meu sonho é para os Estados Unidos. Eu também tenho vários sonhos. Eu vou até falar aqui já. Eu vou aproveitar. Eu tenho um sonho de cantar inglês. Cantar inglês, top. Gosto de cantar. Queria gravar uma música em inglês. Esse é um dos meus sonhos, assim. Fora o... Pra onde nos Estados Unidos tu quer ir? Eu gosto de Atlanta. Atlanta. Por quê? Então, Por causa do Walking Dead? Não, é porque eu gosto muito... Não sei, eu tenho algumas referências musicais, assim, que é de lá. Entendi. Então, foi uma coisa assim... Quando eu comecei a entrar nessa área, assim, de música e tudo mais, eu peguei umas referências e falei, eu quero ir pra Atlanta. Aí depois vem Nova York, aí depois vem outra cidade. Já fui pra Atlanta, já. Já? Meu sonho é ir pra Atlanta. Tem nada, mas Atlanta. vai lá. Não tem não? Eu vi que tem uma ponte legal ali. É ponte, então. Não, vai. Tu vai Não, curtir, mas fala aí, mas você pode dar uma sugestão aí de Atlanta, qualquer um lugar legal aí. Pra ir pra lá. Não, vai primeiro vai pros turístico clássico, tá? Tá. Então, né? Nova Los York. Angeles, Nova York, Miami. Sim. Vai pra esses aí, vale a pena, conhece, daí depois tu vai pros outros, né? Então, mas bom, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Tá. O que tu viu lá em Atlanta, essa ponte aí? Onde que tu viu que tem ela? Na internet? Isso. Isso, ótimo. Mas o que em Atlanta você gostaria de fazer lá? Por exemplo, assim, tu queria ir em um estúdio de gravação, tu queria conhecer alguém? Sim, eu queria conhecer mais, assim, a questão, assim, cultural também. Tá. E uma coisa que pode ser até meio bizarro aqui, as pessoas vão até rir de mim, mas eu sempre quis ter um apartamento, assim, em Atlanta, que tem um trem do lado. Eu gosto daquele barulhinho Entendi. do trem, sabe? Sim. Cara da Cris. Tá tudo certo, mano. E eu falava assim, eu quero acordar um dia, assim, nos Estados Unidos e abrir minha janela e ter um trem passando assim, sabe? Então é uma Maneiro, coisa assim pô. que eu quero fazer. Massa. Mas depois eu também quero ter em Nova York. Né? Sim, por um dia, tá? Tu quer isso, mas tudo bem. Tem um trem passando na tua janela. Mas é teu sonho. É entendeu? uma coisa assim que desde pequeno eu sempre quis Massa, e é velho. isso. Porque provavelmente você viu num filme e você Isso, curtiu no e filme. top. E outra, uma coisa que tu pode começar agora, tu tá começando agora o teu podcast e tal. Tu tem quantos anos, desculpa? Eu tenho 27. Tá, beleza. Cara, quando tu fala assim, alguém pode rir de mim, velho. Foda-se. É. Entendeu? Se Uhum. alguém rir de ti, mano. Teu sonho é morar num apartamento. Ou ir num apartamento onde que passa o trem do lado, porque tu... Cara, e esse é teu sonho, velho. Não, e o pior é que eu sei ele exatamente como eu quero, com aqueles bloquinhos Sim. marronzinhos, Porra. sabe? E que tem aquelas escadinhas de incêndio assim É por isso, fora. mano. Então, E é isso. então, se alguém rir do teu sonho, velho, tu dá risada do cara. Sabe por quê? Uhum. Porque ele é um enrustido, entendeu? Que tem vergonha de falar o sonho dele. E você pode se orgulhar de falar, não, eu quero isso porque é o que eu quero. E independente, velho, do que alguém querer. Porque, por isso que cara, a gente chegou num momento muito massa agora. Por quê? Porque nós vamos fazer você querer inglês hoje. Uhum. Isso é teu futuro. Sim. Tá entendendo? O que eu faço com os meus alunos? Eu trago o futuro deles para um presente com relevância. Certo? Então nós vamos fazer agora uma meditação agora para ti. Certo? Onde você vai viver o teu futuro lá em Atlanta com inglês, mano. Uhum. Ou seja, na psicologia você consegue criar demandas emocionais automáticas para que aquilo te gere uma necessidade hoje de algo que ainda nem existe. Uhum. Sim. Porque quando você fica falando, eu vou fazer isso, você coloca lá para frente. E tudo que eu expliquei até agora foi, as pessoas elas não entendem esse lá para frente. Por quê? Porque a gente não está programado para botar importância no lá para frente. Uhum. Entendeu? Não importa o bicho que eles iam matar semana que vem, importa o que eles têm que comer hoje. Sim, é bem isso mesmo. Tá tudo certo. Sim. Só que hoje a gente já tem a comida. Então agora nós temos que começar a pensar no bicho que nós vamos matar semana que vem. Tá entendendo? Uhum. E é o que nós vamos fazer agora. A gente vai trazer o plano de como você pega aquele animal lá para... porque não fazer uma armadilha, vamos fazer um buraco aqui, sabe aquelas coisas assim? Então, aí começou a se pensar um pouco mais no futuro. E foi isso que garantiu a sobrevivência do ser humano em si, certo? E o que nós vamos fazer agora contigo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar, cara, é o seguinte, para quando tu pensava mais ou menos isso? Olha, eu tava pensando assim que
Eu tava até falando com a Cris, né? A gente fala muito sobre isso. Esse ano. Top. Esse ano. Vamos colocar aí. Vamos botar daqui, sei lá, 11 meses, 12, sei lá. Tá. Uns meses. Show. Então nós vamos fazer o seguinte. Tá, você apoia aí, encosta na cadeira. Dá uma respirada legal assim, ó. Fecha o olho? Pode fechar. Aí. E vai relaxando, tá? Não precisa respirar, vai respirando devagar. Quem quiser fazer aí também pode fazer, gente. Tá? Beleza. Ok, Dani, vamos lá. Cara, eu quero que você agora imagine um cenário totalmente branco. Entendeu? E você tá nesse cenário. Só que agora você vai começar a criar aquele cenário que você comentou comigo, que você quer ver lá em Atlanta, velho. Você vai começar a imaginar todo aquele cenário, você vai começar a imaginar o teu apartamento, você vai começar a imaginar a janela que vai abrir, que provavelmente ela é branca, e você tem os tijolinhos que nem você falou. Eu quero que você comece a olhar agora, comece a criar todo esse cenário, velho. Comece a colocar as decorações que você quer no teu apartamento, qual que tá a cama, que lado que tá a cama, se tá sol, se tá chuva. Começa a criar toda aquela questão do apartamento que você sabe exatamente como que é. Tem planta, não tem planta, onde que é a cozinha, onde que é a sala. E você vai criando isso na tua mente. E você está em Atlanta. É um sonho que você foi fazer. E você está indo em direção à janela. Você está indo em direção à janela porque você ouviu um barulho. Que é um barulho que, sei lá, como tu disse, para os outros parece ser estranho, mas é o barulho que você quer ouvir. Que é o barulho de um trem passando perto da tua janela. E você vai em direção à janela. Você abre ela. E você olha e tem toda a cidade. E tem o trilho do trem. E você vê aquele trem passando. E eu quero que você sinta o tremor que o trem causa no teu prédio. Eu quero que você ouça o som passando. E você sinta na tua pele, sinta dentro de você. E eu quero que você olhe isso e agradeça por ter alcançado o teu sonho. Porque esse é o teu sonho, velho. E não importa o que os outros vão dizer, isso é teu. Então eu quero que você viva isso, eu quero que você sinta o cheiro. Eu quero que você sinta na pele a potência daquele trem passando ali perto de você. E você agradece. E se você quiser sorrir, você pode sorrir. Se você quiser se emocionar, você pode se emocionar. Porque isso é a realização do teu sonho. Isso concretiza aquilo que você estava esperando a tua vida toda. Então fica mais um tempinho vivendo isso. Fica mais um momento dentro disso. E quando puder, pode voltar. Eu tava voltando do cara chegando com a pizza. Que eu pedi uma pizza. Chegou a pedir uma pizza? Putz, daí se eu soubesse muito, já podia... Eu tava muito além aqui, ó. Vocês estavam aqui ó, falando e eu lá já imaginando a pizza chegando. E é muito bacana, porque eu tinha só a imagem do quarto. Sim. E aí eu imaginei já a cozinha. É. E assim, dá pra ir mais longe, porque daí se eu fosse mais pro inglês, daí a gente ia fazer assim, agora tu vai pra rua e vai conversar com alguém em inglês. Né, A gente ia conversar mais, eu não fiz, né? Mas se tem essa parte da pizza, você ia conversar em inglês com o cara da pizza. Você não precisa ouvir você falando, mas você pode se ver. O que tu sentiu na tua pele? Teu coração acelerou? Então, eu fiquei um pouco arrepiado porque assim, eu tava num momento que eu tava agradecendo. Sim. Só que eu tava agradecendo, eu olhei assim, aí eu olhei pra baixo assim, tava agradecendo. Aí na hora eu tocou a campainha, que era pizza, eu falei, caramba, eu tava agradecendo, mas eu vou lá pegar pizza, entendeu? Tipo, então eu mesmo criei ali a minha própria realidade, sabe? Isso. Então... Tu criou tua própria realidade, perfeita frase. Todos nós vivemos dentro da nossa realidade. Sim. Tá entendendo? Sim. Nada é o que é, tudo é o que você diz que é. Eu, na minha condição aqui, na minha visão, nós estamos na mesma sala, né? Tem 4 pessoas aqui, tem eu, você, tem a Cris, tem mais o rapaz aqui do som. E todos aqui dentro estão vendo essa situação de uma maneira totalmente diferente.
totalmente diferente um do outro. Quando eu olho pro teu logo, eu vejo uma coisa. Quando você olha, você vê outra. E é igual. É igual. Porque não importa o que você... o que nós vemos. Importa o que nós interpretamos. E toda a nossa interpretação, ela vem a respeito de situações passadas. Certo? Então, por exemplo, né, tem o Batman e o Coringa ali. Entendeu? Né, tem uma galera ali. O Groot, né? Do Guardiões da Galáxia, né? Isso. Não sei, pro cara que comprou o Groot, ele tem um significado muito maior do que pra mim. Pra mim, eu achava ele um tosco, entendeu? Mas é ele. Ele não é tosco, ele não é legal, ele não é nada, ele é ele. A interpretação que você dá pro personagem é você que dá. Sim. Então, o que eu quero dizer isso? Quando você traz essa criação que você tem pro hoje, você começa a gerar demandas emocionais para que você comece a realizar aquilo hoje. Se eu disser para ti, o inglês pode te proporcionar isso que você acabou de ver, e você conecta o inglês a isso, qual é a chance de você treinar o inglês hoje? Maior ou menor? Maior. Bem maior. Bem maior. Sim. Tá entendendo? Então, basicamente é isso que eu ensino os meus alunos dentro da metodologia, é trazer essa importância do inglês para hoje, para que hoje eles sintam essa vontade e queiram de fato fazer, entendeu? Porque senão, cara, é muito difícil você só ficar vivendo com o que você poderia fazer no futuro, entendeu? Que aí você cria emoções e aí você tá aberto a ter várias oportunidades ali, né? O tempo todo. O tempo todo, porque você tá criando emoção, você tá jogando aquela demanda ali pro universo daquele seu desejo, que é o que eu sempre falo com a Cris, né? A gente troca muita ideia sobre isso. E é uma coisa assim que eu acredito muito mesmo, né? A Cris sabe que tudo na minha vida hoje é assim, é movido a isso, né? Então, é uma coisa muito bacana que você falou, porque eu tinha esse sonho assim de ir pra fora, viajar, mas eu tava pensando que, não, vou estruturar primeiro o meu podcast, a minha agência vou aumentar, né? Então, pode ser que seja uma coisa mais futuramente, né? E, às vezes, pode ser que não. Pode ser que seja pra agora, daqui a alguns meses, né? E mudar o sonho também. Pode ser que eu chegue lá em Atlanta, realize e falo, não, hoje eu não quero mais Atlanta, agora eu quero Nova York. Isso. E aí vai mudando, porque a gente tá mudando o tempo todo. Cara, é exatamente isso. Então, assim, ó, tu pode começar com uma meta para fazer inglês, mas você pode mudar ela depois no meio do caminho. Sim. E as pessoas acham que não pode. Sim. Tá entendendo? Eu sempre digo assim, ó, você vai começar... Quando a pessoa tem uma meta de fazer uma dieta, né? Eu quero perder 15 quilos. Top. Só existe um jeito de você não conseguir perder 15 quilos. Só um jeito. Que é desistindo da tua dieta. Tá entendendo? É muito louco. Porque se a pessoa não desistir, até que ela perca 15 quilos, ela teve sucesso. Só tem um jeito de você não falar inglês depois que você compra o meu método. Desistindo de fazer. Sim. Porque se você fizer, vai falar. Vai falar. Tá entendendo? Eu tenho certeza absoluta e eu digo que é impossível a pessoa não falar no meu método. Impossível não falar. Se ela fizer, ela vai falar inglês. É impossível ela não falar. Pô, Everton, mas nossa, é impossível. É impossível. Faz esteira todo dia durante um ano. É impossível você ficar com o mesmo peso, com a mesma condição física. É impossível. É impossível. Entendeu? Ah, não, eu fiz um ano, não mudou absolutamente nada. Você fez um ano? Fez todo dia? Fez o tempo que tinha que fazer? Daí a pessoa, não. Fez 2 meses, entendeu? Sim. Então, o que acontece? A maioria das vezes que você não cumpre uma meta, a maioria das vezes que você não tem resultado é porque você desistiu daquela meta. E aquela meta que você desistiu provavelmente não é relevante do jeito que você gostaria que fosse naquele dia. Então a gente volta naquele papo, né? Então assim, você começa a olhar, você esforça, não vê resultado, porque você achava que em 2 meses você ia estar falando inglês, que já deveria ter sido promovido, que já deveria estar ganhando bem mais dinheiro, entendeu? Porque você vive nessa ilusão de que é assim que as coisas acontecem, entendeu? Aí você não tem esse resultado, você desiste porque não teve resultado de acordo com o que você achava que tinha que ter resultado. Mas ninguém falou que aquele que você achava que era o certo. Entendeu? Então, qual que é o meu objetivo? Inglês e conversação, top.
Beleza. Só tem um jeito de você não ter inglês de conversação. Parando de fazer. Entendeu? Então, mesmo aqueles cursos de 7 anos que demoravam pra fazer, cara, beleza, se era o que tinha que ser feito. Eu fiz 7 anos. Sim. Entendeu? Então, agora, eu garanto a minha parte, a minha metodologia faz, pô, se você fizer, vai falar. Entendeu? E aí vem, olha só que loucura. Eu ainda te ajudo a vencer um monte de bloqueio que você tem, que faça com que você não faça. Né? Então eu te ajudo. Pô, eu tô te dando o carro, a aula de motorista, entendeu? Mas eu não vou dirigir por você. Porque esse é teu caminho. Né? Hoje os meus professores estão treinados a quê? A andar do lado do aluno. E sem dar a mão. Entendeu? Por quê? Porque eu tô aqui caso você precise, mas o caminho é teu. Eu tô te dando tudo que você precisa para que você caminhe. Entendeu? Não vou caminhar para você. Por isso que eu não trabalho com adolescentes e crianças, porque aí é outra história. Eu tô trabalhando com adultos. Entendeu? Só que tem um monte de adulto que acha que ainda é adolescente e criança. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele quer fórmula mágica, porque ele quer fórmula rápida. A pior merda que você pode cair na tua vida a respeito de comprar um curso de inglês é quando eles vendem assim, ó, curso rápido, fácil e barato. Se fudeu. Porque inglês não é rápido, não é fácil, não é barato. Inglês não é difícil. Inglês é trabalhoso. É trabalhoso. Vai exigir de você algo que você não está acostumado a fazer, que é o quê? Disciplina e esforço. Não é difícil. Não é difícil. Ok? É trabalhoso. Ah, mas eu tentei ler, mas não consegui. Quantas vezes você tentou ler? Uma. Porra. Tenta 100? Ai, mas não vou tentar 100. Por quê? Qual que é o problema de tentar 100 vezes? Né? Edison, a gente só tem luz aqui nesse estúdio aqui por causa de Thomas Edison, que tentou 10.000 fucking times para conseguir acender a lâmpada. Entendeu? Então 10.000 vezes. Entendeu? Se esse cara tivesse desistido, se ele tivesse tido a mesma atitude que a galera tá tendo para fazer inglês, a gente não tinha nem luz em casa. E é isso. É assim. Enquanto antes você entender isso, melhor para você, melhor para tua família, melhor para teus filhos, melhor para as pessoas que estão perto de você, porque você vai começar a ser inspiração para eles. Tá entendendo? Só que isso depende da pessoa. E outra, eu ajudo a pessoa a começar a pensar dessa forma, porque é tudo a respeito do jeito que você pensa sobre você. Né? Doideira, mano. Tem o vídeo aqui, a parte dele do método dele. Você consegue colocar pra mim, César? Aqui. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho? Ah, legal. Então, o nome do meu curso é Inglês Triplo X, né? Porque ele resolve três grandes macro grupos aí que fazem que as pessoas não aprendam inglês, tá? Que é a parte interna, tá? Que é o emocional da pessoa. É um problema interno, ou seja, esse problema interno ele é resolvido por esse curso aqui, que é o 7HF, que significa 7 Habits for Fluency, que é 7 hábitos para a fluência. Tá? E essa parte emocional, ele lida com tudo que a gente acabou de falar aqui. Como que a pessoa consegue, de fato, trazer a relevância do futuro do inglês para o hoje. Entendeu? E aguentar esse período até ter resultado. Entendeu? Sim. Sempre que você muda alguma coisa, você tem que entender que existe um período aqui onde que você não vai colher resultado. Você vai plantar. Sim. Planta, cuida. Até você colher o primeiro. Aí você plantou aqui, você planta de novo daqui uma semana. Daqui a um tempo, você vai estar colhendo toda semana e replantando. Mas nesse período, enquanto você não tem colheita, é onde que a maioria das pessoas desistem. E é isso aqui que eu faço as pessoas aguentarem com o 7HF. Tá? São 9 episódios. Eu sou especialista no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Eu estou na 9ª vez já de ler esse livro. Já fiz o curso lá nos Estados Unidos desse livro. Então, assim, muita propriedade do que eu vou falar ali dentro. Então, eu trago toda a parte, a essência teórica do livro e fiz um curso prático para a pessoa utilizar para ter resultado no inglês e no final ela vai ver que não é só para o inglês, é para a vida dela. Então, o 7HF resolve isso. O I20T é o meu curso prático. Aqui é a minha esteira. Ali é onde que a pessoa sobe na esteira e faz o que tem que fazer. São 20 textos. Então, hoje, o meu curso ele tem 20 textos, entendeu? Do 0 até o nível avançado, ok? E a pessoa sai de 0 de inglês à conversação dentro de 20 textos. Em quanto tempo, Everton, mais ou menos? Mais ou menos 1 ano se ela fazer uma aula a cada 10 dias. Entendeu? Então, ela vai treinar
esse texto, treino. Eu nem falo estudar. Eu não falo estudar no meu método. É treino. Eu estudo inglês, o aluno treina. Entendeu? Treino. E ele é suportado pelo GOG, que é a gramática do inglês para quem odeia gramática. Como eu. É. Então, assim, depois que você já fala um pouco, você aplica esses dois aqui. Então, ali é o meu curso completo de inglês, tá? Sim. E aí vem... Esse é o problema externo. O problema interno é as nossas emoções. O problema externo é a condição de metodologias ineficazes. Entendeu? Escola de inglês ruim, tá? Tudo mais. Então, assim, tudo isso é um problema externo. Ou seja, você foi, de fato, vítima de um sistema que não funciona. Sim. Então, eu resolvi isso. E agora vem o problema de constância. Como que a gente... né? Porque eu falei, o professor vai estar do lado, a gente vai ter um acompanhamento. O meu curso tem aulas particulares de inglês, que resolve o problema da constância. Então, são 3 grandes problemas: interno, externo e constância. Entendeu? O interno emocional, 7HF. O externo, que é o I20T e o GOG, e as aulas de acompanhamento é para quê? Para ter um professor particular para que você apresente o resultado, te dê feedback, te fale, Denner, aqui tu acertou, aqui tu errou, faz isso, entendeu? Você apresenta o resultado, então você vai ter as aulas, né? É um curso que tem 2 anos de acesso, mas eu diria que em 1 ano você consegue chegar a nível de conversação, 100% online. As aulas particulares são ao vivo, então é uma call com o professor ao vivo. Tem aulas gravadas dentro da plataforma que te dão orientação, mas quando você apresenta o resultado, é para um professor ao vivo. Everton, você está ali como professor também? Também estou, mas eu tenho uma equipe de mais 3 hoje, né? Plataforma completa e tem vários bônus, tá? Aqui seria bônus exclusivos, tá? É que é limitado porque agora a gente está com 3, a gente estava com mais, né? Mas esses bônus, tem um bônus, tem um só que já vale tudo. Tudo que eu falei aqui, Denner, a gente falou pouco de inglês. A gente falou muito mais sobre pessoa. Sim. Certo? E por que eu falei mais de pessoa do que em inglês? Porque enquanto você buscar a esteira e não mudar você não vai andar na esteira. Falar aqui, olhando para a câmera. Quantos de vocês já comprou algum tipo de aparelho de fazer exercício? Aquele de abdominal mesmo que faz assim, um monte de gente tem. Esteira. Quantas esteiras viraram cabide? Entendeu? Tem uma esteira jogada lá cheia de roupa. Enferrujada. Sim. Quantos de vocês compraram uma bike? Quantos de vocês compraram um roller? Quantos de vocês compraram um tênis e não foi correr? Você está entendendo? Você está buscando a solução antes de mudar você mesmo. E não vai funcionar. Porque a pessoa que corre não é essa pessoa que hoje não corre. A pessoa que anda na esteira não é essa pessoa que hoje não anda na esteira. Você tem que entender isso. Então, antes de procurar o I20T e o GOG, tá, que está ali, você tem que começar a mudar algumas coisas a respeito de você para que você faça a esteira. Que você faça. Porque não adianta eu ter só esse aqui. Não adianta. Não adianta. Tem que ter a condição da pessoa mudar para fazer, senão não vai fazer. Né? E os bônus que eu trouxe, cara, amanhã eu tenho podcast com ela, é uma psicóloga. Então é uma aula ao vivo com uma psicóloga, entendeu? Dentro do bônus. Tem um neurocientista, um personal trainer. Todos esses vão dar aulas extras, tá? Um personal trainer. Tem uma professora de pronúncia, tem uma professora de intercâmbio. Cara, tem um coach de alta performance. Ele é deficiente físico e faz crossfit de alta performance, compete e tudo mais. Ele levanta os pesos com uma mão, assim, ó. Cara, essa galera são todos meus amigos, velho. E eles vão fazer essas aulas dentro do meu curso, entendeu? Para eu entregar pro pessoal, para que essa pessoa que comece o meu curso não seja a mesma pessoa que termine meu curso, entendeu? Então, tudo isso aqui tá dentro do meu, tá dentro ali do I20T. E pro pessoal que está assistindo aqui o podcast, né? Depois tu bota ali. Vou colocar no link. Vou dar 5% de desconto para quem acessar aquele link ali na base, ali nos comentários, na descrição do vídeo, né? Não, beleza. E é legal até mesmo esse método aqui, que a gente falou muito sobre o processo da esteira, né? Que assim, esse processo aqui a gente entra, só que aqui para você ter a aula com os professores, você tem que passar pelo outro processo.
Que é o processo que a gente estava falando, que é um pouco mais complicado, né? Que as pessoas desistem, né? Meio junto, tá? Junto isso aqui? É tudo junto, tudo isso é uma coisa só. Mas aí tem etapas ou não? Sim, você, por exemplo, assim, eu sempre sugiro pra pessoa começar aqui e assistir pelo menos umas 3 aulas desse, antes de começar os textos. Então tipo é um curso que você vai ter todas as etapas ali, aí você pode... Vai fazendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, mas vamos supor, eu entrei no seu curso e quero hoje começar com um professor. Sim, pode. Quando tu entra, a primeira coisa que tu faz é marcar uma aula pra ele te explicar tudo isso aí. Tá. Aí ali já faz o teu nivelamento, já faz o teu definição de perfil comportamental, né? Então você já recebe toda a informação na primeira aula, né? Aí ele já diz, olha, começa o 7HF e vai fazendo em paralelo junto com os textos e tal, entendeu? Então tu recebe toda a orientação já quando entra no curso. E qual que é a maior dificuldade assim que seus alunos hoje enfrentam? Cara, assim, muita gente... qual que é a frase mais clássica, né, pro aluno de inglês, né? Que ele não consegue falar. Ele fala assim, brasileiro é tudo assim. Eu até entendo, mas eu não consigo falar. Né? Clássica essa. Sim. Por quê? Porque você foi treinado para ser um entendedor de inglês. Quando você pega o manual da esteira, você vai entender do manual da esteira. Sim. Do manual. Só que você não perdeu o peso, porque você não fez esteira. Entendeu? Pro inglês é igual. Então, assim, o que acontece? Você hoje entende inglês porque todo o teu treino a respeito de inglês foi para entender o inglês e não falar. Então, a maior dificuldade é falar. Entendeu? É a falar, né? É a falar. Sim. Por quê? Porque o falar é andar na esteira. Correr na esteira. Que é o mais chato, que é o mais difícil, que é o que cansa. Né? Então, é muito louco. Então, assim... Por que eu não falo? Porque você não fala. Porque você não treinou fala. Entendeu? Mas teacher, eu li 2 vezes o texto e não consegui. Claro que não, entendeu? Imagina você nunca andar numa esteira. Tu acha que do nada você sobe lá e faz 20 km? Não é assim que funciona. Você vai fazer 1, você vai fazer 2, você vai fazer 3. Depois você vai ficar um tempo no 3 até você conseguir fazer 4. Tá entendendo? E o inglês é a mesma coisa. Então você tenta 1, tenta 2, tenta 3. E aí vem a parte emocional. Porque na parte emocional é para a pessoa não desistir nesse caminho que ela está tentando 1, 2, 3, 4. Né? Então, eu não sei se dá para entrar, mas o problema é que foi vendido essa questão de que repetir as coisas e decorar as coisas é ruim. E outra, tradução também é ruim. Né, Dani? Então, eu fiz o seguinte, cara. Eu peguei tudo que o que os cursos falavam que não podia... Ou cursos, escola, né? Tudo que isso falava que não podia ser feito... E eu fiz tudo. Hoje a pessoa traduz no meu curso, tá entendendo? Ela usa português dentro da sala, entendeu? Ela decora as coisas e ela repete as coisas. Olha só, são palavras que às vezes a pessoa que tá estudando... Como assim? Decorar, repetir, traduzir, entendeu? Tipo, é tudo muito diferente. Só que eu peço que as pessoas abram a cabeça, por quê? Porque se desse jeito que falaram que você acha que é o certo funciona, por que você não fala inglês? Não é não? Sim. A minha vida mudou, sabe quando? Quando tudo que eu fazia, eu botei em xeque e fiz o contrário. Porque aquilo que eu estava fazendo não estava funcionando. Certo. Então, automaticamente, o que eu tentei? O contrário. Quando eu fiz o contrário, eu tive o resultado contrário. No caso, eu estava tendo resultado negativo, tive resultado positivo. Entendeu? Quando eu criei meu método, foi, cara, o que eles dizem que para mim não faz sentido? Porra, traduzir é ruim. Mas por quê? É impossível não traduzir, é impossível. Entendeu? Então, traduzir não é ruim. Não. Aí eu fui estudar. Aí eu consegui entender que, na verdade, eu falo 3 idiomas, né? Falo inglês, espanhol e português. Pro meu cérebro, eu falo quantos idiomas? Um só? Exatamente. Por quê? Porque pro meu cérebro, se eu falar garrafa d'água, ou bottle of water, ou botella de água, são só 3 maneiras de falar a mesma coisa. Sim. Eu não fiz assim, inglês, espanhol. Sim. Eu não mudei uma chave aqui. Não. Eu só falei de outro jeito. Qual é o teu apelido? Meu apelido? Eu não tenho apelido. Não tem apelido? Não. É mais fácil, né? Cris, mas Cris o quê? Cristiane. Cristiane, isso. Se eu chamar você de Cristiane, você atende? Sim. Se eu chamar de Cris, você atende? Então, são 2 coisas diferentes para representar a mesma coisa. Entendeu? A mesma pessoa.
Tem mais apelido? Tem um monte. Tudo isso é um idioma. Tudo isso é outro jeito de falar a mesma coisa. Você está entendendo? Então, o teu cérebro não tem diferença. Você simplesmente conecta algo a alguma coisa. Se a gente combinar aqui que agora isso aqui não é nem garrafa d'água, nem boteia, nem não sei o que, e chamar isso aqui de tutu, ficou tutu. A gente combinou isso. Isso é um idioma. É simplesmente um combinado. Entendeu? É um combinado. E esse combinado, se você decorar o combinado que eles têm lá nos Estados Unidos, você vai falar o combinado deles. Se você decorar o combinado que eles têm ali, né, na Espanha, você vai falar o combinado deles. Então, o que você tem que fazer para aprender um idioma é simplesmente ter resiliência, ter constância e ter perseverança para aprender o que eles combinaram lá na hora de falar. Sim. E falam até mesmo que a linguagem dos americanos é diferente, né? Da linguagem britânico. Do britânico? Né? Isso, é. E aí, como que funciona assim? Cara, funcionando... já estive a falar com português de Portugal. Sim. Isto é a mesma coisa. Entendeste? Portugueses de Portugal terão sotaque. Algumas palavras são diferentes. Por exemplo, estava a esperar o autocarro na paragem. Entendeu? Entendeu? Sim. Esperar o autocarro na paragem. Não, esperei o carro na garagem? É alguma coisa assim? Vai, me ajuda aí, É português? Hã? Você não entendeu. Fala que você não entendeu. Não, mas eu quero saber se você entendeu. Você conseguiu entender? Não sei o que é, mas... Ah, não, também não. Então fala É aí. esperar o ônibus no ponto de ônibus. Nossa, eu entendi esperar o carro na garagem. Esperar o autocarro na paragem. É que eles não falam paragem, eles falam pragem. Né? Isso. É igual, tá? Então, o inglês americano é como se fosse o nosso português e o inglês britânico como se fosse o português de Portugal. E, ou seja, algumas coisas são iguais, algumas coisas acabam sendo diferentes, tá? É isso, essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui é bottle of water, em inglês britânico. Bottle of water, americano, entendeu? Então, tem essas diferenças. Eles se entendem, lógico, assim como a gente entenderia um português de Portugal, 90% das coisas que ele vai falar. Entendeu? E tem coisa que não. Tem coisa que eles não vão entender. Entendeu? Entendi. E é legal até o que a gente estava falando sobre a gente treinar, porque eu mesmo, quando escuto música, eu falo de uma forma. Aí, quando eu pego a tradução, eu falo, não, tava falando errado. Aí, eu começo a adaptar aquilo no meu cérebro e cantar certo, eu falo, caramba, meu, tá top. Então, isso é muito... É treino, igual você falou. O tempo todo. Cara, como eu falei, inglês é daqui pra cá. Entendeu? Sim. Sabe aqueles vídeos assim de zoeira? Que às vezes aparece assim um bêbado cantando inglês? Em bar, assim, sabe? É muito engraçado, porque a galera dá risada, aquilo é engraçado, né? Mas, cara, o cara acerta uns 50% da música assim toda vez. Sabe? Ele vai cantando, ele não sabe o que ele tá falando, obviamente. Só que como ele ouve, ele só repete o que ele ouve, entendeu? Ele acaba falando exatamente o certo. Entendeu? Então, assim, várias vezes eu assisti, eu falei, pô, o cara acertou várias partes da música, entendeu? Várias ele errou, óbvio, mas várias ele acertou porque ele só repete o que... E é isso, o treino do inglês, ele começa nesse sentido, entendeu? Aí você pega um texto, depois você... aí você vai adaptando, mas o inglês é sempre do ouvido para a leitura, nunca o contrário, nunca faça isso, porque se você lê... Toda vez que você lê alguma coisa, você... na verdade, está falando para você mesmo. É impossível você olhar para alguma coisa e não inventar um som para aquilo. Entendeu? Tanto é que quando você está lendo, o teu cérebro está falando contigo. Então, quando você olha alguma coisa em inglês, você não... o que acontece? Você tem que inventar um som para aquela palavra. Tá entendendo? Tem que inventar. Só que o inglês funciona diferente do português, porque... Deixa eu ver como é o nome dessa... Aqui, ó. Vamos ler essa... Eu nunca vi. É Minalba. Isso, eu nunca vi isso aqui. Eu também. Só que eu nunca leria aqui, por exemplo, assim... My Nel Bay, alguma coisa assim. Por quê? Porque M-I, em português, é mi. N-A, na. L, né? Now, B-A, ba. Então... você, todo mundo que sabe ler em português, vai ler por sílabas. Sim, Minalba, sim. E isso aqui funciona em português. Entendeu? É uma palavra que eu nunca vi.
Nunca Uhum. vi. Vi hoje. Eu também tô Ou, vendo hoje. ou seja, e eu e você lemos hoje igualzinho. Uhum. Isso é português. E a gente usa esse filtro no inglês. Aí que tá o problema. Se eu dar essa garrafa aqui para um americano ler, para 3 americanos ler, a chance de ter no mínimo 2 pronúncias diferentes é muito grande. Muito grande. Porque um cara pode ler assim, ó. Mainelba, Minelba, Mainilba, Manalba, Minolba, entendeu? Porque não tem uma lógica para eles. Uhum. Pô, Everton, então como que eles aprendem? Eles têm que ouvir alguém que sabe essa palavra. Entendeu? Uhum. Então, alguém vai dizer para eles, isso aqui se fala Minalba. Né? Essa provavelmente é o que mais provavelmente vai ser Minalba. Né? Aí ele vai falar Minalba. Só que se alguém falar Mainelba, ele vai repetir Mainelba. Entendeu? Então, no inglês, para você falar uma palavra certa, você tem que ouvir. Uhum. Ou saber o vocabulário fonético internacional, mas é mais fácil ouvir, né? Uhum. Pô, Tetinho, então como que eu sei falar uma palavra correta? Você vai no Google Tradutor, bota lá e ouve. Uhum. E repete o que ela fala, tá? Quer aprender uma palavra assim? Tô com uma caixinha aberta de perguntas ali, bota ali pronúncia, eu te ajudo, entendeu? Uhum. Quer aprender com o Google Tradutor? Bota lá, ouve o que o Google Tradutor vai falar, sabe? Mas sempre assim, sempre tem que ouvir. Por isso que você hoje tem uma condiçãozinha do inglês até legal. Por quê? Porque você treinou o teu ouvido. Uhum. Aí você gostou, falou, pô, quero cantar. Então você treinou o teu ouvido, e depois ia lá no lyrics, ia na letra, via, começava a conectar, Uhum. mas através do que você ouvia. Tá entendendo? Uhum. Então esse é um passo bem importante para aprender. É, que faz aí até mais sentido que você coloca até mais emoção ali na música, porque você tá sabendo ali a linguagem, aquela fala, né? Então, mesmo que você saiba, tipo, pô, o cara tá... Que nem tem uma música que eu gosto muito que chama... dá até vergonha, né, de falar alguma coisa em pode inglês falar. perto dele. É Let Me Love You, que é Deixe Eu Amar Você. Isso. E aí, tipo, mesmo que você tá cantando ali Let Me Love You, você já tá assim na sua cabeça, teoricamente. Deixe Eu Amar Você, sabe? Tipo, e aí... Pô. Você vai, tipo, mudando assim sua cabeça, tipo, é muito engraçado, porque você tá cantando uma coisa em uma linguagem diferente, mas você sabe ali o que se trata, né? Ela vem, parece que no seu cérebro você fala, e no seu cérebro vem ali, tipo, deixa eu amar você, sabe? A forma que você tá cantando. Então é muito engraçado, né? Essa... E daí tem aquela assim, teacher, pra falar inglês tem que pensar em inglês. Não sei se já ouviu essa. A galera fala manda até pra essa. mudar, né? Tudo, celular, tudo. Né? Entendeu? Tá. Beleza. Quando alguém fala isso pra mim, eu falo assim, tá, pensa em russo aí. Eu não consigo. Lógico que não consegue. O que é o pensar em inglês? Que nem fala, love, né? Let me love you. Então, quando você fala let me love you, ok? Ou let me love you, chega um certo ponto, Denner, onde você não precisa mais traduzir essa frase. Ela já é parte do teu idioma macro. Ela é em inglês, que é uma subdivisão de um super idioma macro que você tem. Hoje eu tenho um super idioma que abrange 3 idiomas. Entendeu? Eu tenho toda a minha configuração de linguagem no meu cérebro é uma coisa só. E uma subdivisão é inglês. Uma subdivisão é português e outra subdivisão é espanhol. Entendeu? Então daí eu busco ali dentro. Mas existe só um idioma no meu cérebro. Só um. Entendeu? E quando eu falo let me love you, provavelmente é essa, né? Não é essa? Não é essa, não. Tá, tudo bem. Mas eu gosto dessa daí também. Então, o que acontece? Essa é do Justin Bieber, né? A que eu gosto depois se escuta do Mario. É um R&B. Tá. Então... Deu uma quinta sériezinha aqui, calma. Eu ia falar que Mario. Mario, mas é do nosso tempo, o jogo do Mario. Então tá. Que Mario. Então quando você fala let me love you, como aquilo já é tão comum pra ti, tu não precisa falar deixa-me amar você. Sim. Entendeu? Ou me deixa amar você. Let me love you é tão normal quanto o deixa te amar. Entendeu? É tão normal quanto. Aí você não precisa mais traduzir.
Tá entendendo? Uhum. Só que isso só acontece depois que você conseguiu fazer com que aquilo fosse parte de você. Uhum. Sim, Nunca antes. sim. Nunca Entendi. antes. Entendeu? Então, você só vai pensar em inglês quando você não pensar mais. Uhum. Entendeu? Você só vai... Hoje, né? I can turn to English in any time. You know, it doesn't matter if I'm speaking Portuguese or English. It's just the same for me. You know, I don't have any kind of difficulty to keep on going with English for the rest of this interview. However, eu vou continuar em português porque, para mim, eu sei que as pessoas entendem português aqui. Então, né, mas eu não tenho mais... Sabe, enquanto eu estou falando em inglês hoje, já é tão natural para mim que eu não tô mais precisando ir e voltar no português e voltar. Só que não é porque eu consegui virar uma chave e fazer isso. Não. Uhum. O inglês, ele tomou a importância dele dentro do meu cérebro depois de muito tempo. Sim, Tá entendendo? sim, entendi. Hoje, 90% das pessoas que falam inglês no Brasil, tá? Elas falam português traduzido rápido. Tá entendendo? O que significa isso, Everton? A estrutura de construção de frase, quando uma pessoa está falando inglês, é assim, ó, você provavelmente já teve essa experiência de ter sei lá, um americano, um estrangeiro e ter um brasileiro conversando com ele. Não sei se já viu ver isso. Yeah. Isso. Qual que é mais fácil de entender? O americano. Ou o brasileiro? É. Não, tu tem um brasileiro tem e um brasileiro americano. e um americano, Isso. certo. Qual que é mais fácil de entender? Eu entender? É. Ah, o brasileiro? Sim, isso. Sim. Por quê? Ah, porque eu já tô acostumado. Já entendo ali, Isso. já faz parte da minha vida, né? O jeito que o brasileiro vai falar, Sim. ele só não vai falar em português, mas ele vai falar português com palavras em inglês. Então, aqui, todo mundo, tá? Enquanto vocês estão me ouvindo, vocês estão antecipando o que eu vou? Fala. Isso. Entendeu? Então, a sequência de palavras que a pessoa usa, vai ser exatamente a mesma sequência que você usaria, só que aí em inglês. Então, se tu tem um pouquinho de vocabulário, você vai entendendo ele com muito mais facilidade. Quando vem o americano, ele usa outra estrutura. E até mais rápido que é o que a gente tem essa dificuldade. Lógico, né? Por quê? Que fala... Por que você fala mais devagar? Porque toda vez você vai e volta no português e inglês. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim. Até que você domina do jeito que eu domino, entendeu? Mas é muito tempo. Então, assim, aí você fala mais devagar, porque toda vez você tem que ir buscar a palavra e trazer. Ir buscar a palavra e trazer, Sim. entendeu? O americano não, é o idioma dele, então ele já está ali. Entendeu? E ele usa aí outras estruturas. Um exemplo clássico por exemplo, assim, The House of My Friend. O que eu falei? The House of My Friend? Estou na casa dos meus amigos, alguma coisa The assim? House of My Friend. Como que é? The House of My Friend. Eu só não sei a primeira, A mas casa. a casa com os meus amigos. The House of My Friend. A casa dos meus amigos, né? Isso, do meu amigo. Essa é a sequência que existe em inglês, é em inglês, mas um americano falaria My Friend's House. Entendeu? Ele colocaria o friends na frente e depois o casa. Que aí na minha tradução eu ia colocar My Friend's House, você falou, né? Meus amigos, casa, aí eu ia ficar assim. Isso, tá entendendo? Então, esse é um exemplo clássico. Só que se tu falar The House of My Friend, você tá exatamente na mesma sequência de palavras do português. Fica muito mais fácil de entender. Entendeu? Sim. Ah, Everton, mas então, quando que eu vou entender eles? Cara, essa é a questão, tá? Assim, você vai entender eles, por quê? Porque os textos que você vai treinando estão em inglês, entendeu? Então, tipo assim, você vai acostumar com aquilo. Só que sempre a tua fala vai ser menos potente que o teu entendimento. Sempre, entendeu? Sempre tu vai entender mais do que tu vai falar, sabe? Então, tu vai ter na tua cabeça, tipo, My Friend's House. Beleza, top, sem problema. Só que toda vez que você vai falar, a chance de você falar The House of My Friend é muito maior. Porque a construção, ela é mais lenta, entendeu? Sim. O entendimento é mais rápido. Então, ele vai falar, I go to my friend's house. Ótimo, daí ele fala assim, I go to the house of my friend. Por quê? Porque você já está mais acostumado com o português, entendeu? E você vai entender eles, só que quando você retornar, aí as pessoas percebem que você vai ser um estrangeiro, né? Pelo jeito que você vai falar as coisas, entendeu? Pelo jeito que você vai falar as coisas, isso. Só que tá tudo certo, gente. Sabe, eu não quero que isso seja um bloqueio. Não, isso é maravilhoso.
Tu imagina se você conseguisse falar o português que você tem hoje em inglês, você estaria no 1% que fala inglês no Brasil. Tá entendendo? Sim. Então tá tudo certo. Não faz mal. Ah, mas eles vão perceber que eu sou de fora. Mas e daí? Né? E daí? Qual que é o problema de ser estrangeiro? Entendeu? Sim. Não tem problema nenhum. Né? Você deve conhecer alguma pessoa de fora aqui que, por exemplo, lá em Santa Catarina, onde que eu moro, Balneário Camboriú, muito argentino, né? Então ele fala assim... ele tem sotaque do argentino, né? Ele fala, a gente, não sei o quê, viemos a turismo aqui para Balneário Camboriú e tal. Tem um sotaquezinho. Vive 20 anos lá. Qual que é o problema? Não tem problema, sabe? A gente acha que não pode, não posso errar, não posso ter... Deixa eu contar uma história bem rápida. Eu estava em Atlanta e eu fui num bar lá e eu acabei vendo uma menina lá e tá, beleza, eu fui lá bater um papo com ela. Aí ela falou assim, que estado que você é? Porque o meu inglês já estava bem top, né? Aí eu, Ou seja, ela não percebeu que eu sou brasileiro e falou, tipo, percebeu que tem alguma coisa, mas, tipo assim, não é daqui, mas não é de fora, né? Falei, que estado você é? Eu falei, aí sim, né? Porra, top, elogio, né? Eu falei, não, sou brasileiro dela? Não, tu não é brasileiro. Eu conheço brasileiros, eles têm sotaque e tal, e eu sei bem. Eu falei, sou brasileiro e tal. Pega o passaporte, mostra pra ela. Fala, meu Deus, tu é brasileiro mesmo, né? Mas tu não tem sotaque. Eu falei, sou professor, eu treino e tal. Dela, tá. Que pena que eu gosto tanto de sotaque. Eu falei, cara... Eu falei, poxa, Sim. 15 anos treinando, pô. 15 anos treinando pra vir aqui, tu fala que gosta de sotaque. Eu falei, don't you worry, I can do very good Brazilian accent. It's very good. Quero coffee. Ai, entendeu? cara, Então, tipo assim, não tem problema. Uhum. Não tem, velho. Não tem. Tudo certo, cara. Tudo certo. Sim. Sabe? Aí, deixa eu falar um pouco sobre julgamento aqui, né, cara? Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes você acha que você não vai falar inglês? Porque você fica rindo das pessoas que falam. Uhum. Se você ri da pessoa que está tentando falar inglês e você vê que ela não consegue e você ri, sabe o que o teu cérebro está falando? Nunca se coloque nessa situação. Só que aí quem está se bloqueando é você, porque aquela pessoa que está tentando falar inglês vai falar e você não vai. Tá? Então, para de rir dos outros, para de julgar os outros, para de ficar olhando para os outros e falando, ai meu, que ridículo, eu tentando falar inglês. Porque eu sei que acontece, porque eu já vi em vários restaurantes as pessoas falando inglês e tal, e o garçom tentando falar inglês com os caras e as outras mesas rindo. Ridículos. Ridículo. Tá? Então, se você faz isso, para agora, porque isso está te bloqueando demais. Não só no inglês, mas em várias outras coisas da tua vida. Né? Vai cuidar da tua vida. Tá certo aí, o recado tá dado. Acho que a gente já... Quer falar alguma coisa, Everton? Eu falei pouco, né? Não, uma aula aqui, meu. Quer falar as suas redes sociais pro pessoal aí de casa? Onde Isso. consegue te achar, né? Então, tô no YouTube, Teacher Everton Svik. Svik é um nome fácil de falar, Sim, né? SWIRK, tá? Mas a minha rede social mais ativa é o Instagram, né? Então é o @EvertonSTeacher. Você vai botar aqui embaixo também, Tá, né? vou colocar. Já bota ali, segue lá. Se quiserem contato comigo, pode mandar direct, tá? Sou eu que respondo. Ontem foi bem engraçado que o cara falou, pô, queria informações. Eu falei, beleza, posso te ligar daqui a pouco? Dele, então pode. Liguei pra ele, dele, é o Everton? Eu falei, cara, sim, eu não sou político famoso, tá ligado? Eu sou eu mesmo que respondo, né? Então, assim, pode ser que depois, tá vendo? Por enquanto sou sempre eu, tá? Então, tô aí pra ajudar quem precisar. A metodologia funciona, tá? Eu tô com muita vontade, o nome... Eu tô querendo um movimento chamado Resgate do Inglês, porque muita gente já começou e não conseguiu, entendeu? Muita gente tem problema a respeito de, poxa, já gastei muito dinheiro, tô muito receoso de começar algo de novo e não funcionar e tal, né? Então, eu jogo muito limpo com as pessoas. Eu digo assim, cara, meu curso não faz milagre, entendeu? Porque elas vêm e assim, Everton, eu preciso de um milagre. Eu falei, vai pra igreja, entendeu? Isso aqui é um curso de inglês, velho. Você tá louco? Entendeu? Não, eu não faço milagre. Eu entrego algo que funciona se você fazer. Entendeu? Por que você não pode processar uma esteira que você comprou? Sim. Eu não emagreci, eu comprei a esteira. Você fez? Você fez. Não. Então, tipo assim, é igual, entendeu?
a esteira funciona se você usar, tá? E para usar, eu entendi que as pessoas normalmente não estão preparadas para usar, então eu criei um curso que ajuda elas a mudar o pensamento dela para elas subir na esteira. Sim, Entendeu? legal. Então, essa é bacana. Uhum. Mas é isso, então, um prazer te conhecer Cara, eu e que conhecer agradeço. seu método aí. Queria também agradecer a você que está assistindo aí. Se inscreva no nosso canal, siga o Everton e te vejo até a próxima. É isso aí. Beleza? Thank you very much, my friends. Obrigado. É isso.